Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí a mais uma live. Quero agradecer já a presença de algumas pessoas que estão entrando aí para a gente fazer um bate-papo legal. Você vai aprender muito nessa live, como em todas que nós fazemos aqui. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos, mas o principal mesmo é sobre empresas, é sobre empreendedorismo. Eu tenho falado algumas vezes sobre gestão financeira, vou continuar falando sobre gestão financeira, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Então você viu o título, né? Minha empresa quebrou. E agora? Nós temos aqui uma convidada especial aqui, uma amiga nossa de muito tempo, amiga minha, do Davis, que é a Jéssica Monteiro. Ô, Jéssica, dá um alô aí para o pessoal. Olá, uma excelente noite a todos. Quero agradecer ao senhor pelo convite. O senhor foi um grande professor para mim. Obrigado. É um grande empreendedor. Eu entrei na Globo, eu tinha 17 anos, como estagiária, e lá eu trilhei a minha história profissional, fui auxiliar, assistente, analista. A Globo é uma grande empresa, é uma grande escola. Uma grande escola, feliz de quem já passou por lá. Então, a cultura organizacional é uma empresa feliz, a felicidade. O senhor estimulou, estimula ainda, as pessoas a estudarem atrás de conhecimento, a fazer faculdade, tem vários incentivos. Então, é uma cultura de respeito, fé em Deus. Então, é uma cultura organizacional que muitas empresas devem modelar. Tá lá, Parabéns. Não, obrigado. Ô, Davis, traz o lenço aqui que eu vou chorar, pô. Obrigado. Você usou um termo, Jéssica, que eu estou usando muito, empresa feliz. Eu acredito que esse termo empresa feliz, ele deve ser usado. As pessoas saem de casa para ir trabalhar, e não é fácil acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, para ir trabalhar, fica o dia inteiro, e só tem aí uma hora de almoço, depois pega aquele trânsito para voltar para casa. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, não é fácil, para que a empresa se torne um lugar agradável, um lugar onde as pessoas são respeitadas, onde as pessoas são valorizadas e elas gostam de trabalhar. Então, esse termo que você usou, eu já estou usando há algum tempo, empresa feliz. Eu acredito que as empresas, elas têm que ser empresas felizes, empresas onde as pessoas têm um bom networking, onde as pessoas se conversam, onde as pessoas fazem o happy hour quando sai da empresa, ou um vai na casa do outro, vai fazer um churrasco, e sabe, uma família mesmo, uma empresa feliz, uma empresa familiar, por fazer parte da família das pessoas. Você trabalhou lá na Globo e você sabe disso. Qual que é a sua graduação, Jéssica? Eu sou pós-graduada em gestão tributária. Eu fui analista fiscal, sou analista fiscal ainda, tá? E a Globo me proporcionou todo esse incentivo, Eu sou graduada em administração de empresas e pós-graduada. Eu fiz um curso também bem interessante de KPO, de melhoria contínua, as ferramentas de qualidade. Nossa, e engraçado que todo desafio, o senhor fala, não, agora a gente vai começar a exportar. Agora a gente você reparou que eu sempre estava animado, né? Sempre. Nunca ninguém viu entrar na sala dele triste. Eu sempre fazia uma brincadeira, conversava com as pessoas e motivava elas para trabalhar. Inclusive, o André, que trabalhou com a gente, né? Ele se formou pela Globo, né? Hoje ele é advogado. Eu falei, André, você está se formando, agora você vai tomar seu rumo. Por favor, se tiver algum processo contra mim, não aceite. Ele deu risada, né? Porque tem o apelido dele lá, que eu não vou falar, né? Que ele tinha o apelido dele. Então, as pessoas eram felizes, né? Então, isso que você está falando é verdade. Ô, Jéssica, você saiu da Globozinagem e você se tornou empreendedora. Por que e como aconteceu isso daí? A Globo, ela, falando da cultura, a cultura de senso de dono. Correto. Então, esse comportamento de senso de dono,
desafios a concluir, né? De certa forma, me abriu os olhos, né? Não, eu posso empreender também. Eu posso ter a minha empresa, né? Então, despertou, né, essa vontade. E a Globo foi uma grande escola. E, na época, né, eu conversei com meu marido, ele falou, não, eu também. Ele tinha 20 anos de Embraer, eu tinha 12 anos de Globo. Então, a gente pegou todo o nosso acerto e investimos. Aí está um erro. Né? Nós isso é de umas coisas... Investimos 100%. A gente deveria... assim, a gente tem que aprender com os erros, né? Hoje eu não faria isso. Eu e meu marido, né, fazendo essa reflexão, hoje a gente não pegaria 100% de FGTS, de tudo que a gente conquistou no decorrer desses anos e investiria num negócio só. É um aprendizado, né? O legal é a live de hoje é para isso mesmo. É para isso mesmo, porque eu falo muitas vezes para as pessoas, falo, olha, quando você for demitido de uma empresa, não vai pegar toda a sua indenização e colocar num negócio que você não conhece. Né? Você vai ter que analisar bem, porque você precisa ter aquela reserva financeira para que, se não entrar, vamos supor, a pessoa abre uma loja. Se não entrar um cliente, ele depende de pessoas, se não entrar o cliente dentro da farmácia, ou dentro do açougue, ou dentro do mercado, você não vai vender. Se você não vender, você fala, alguma coisa está errada, eu vou ter que dar um passo atrás e ver o que eu posso arrumar. Mas, nesse meio tempo, tem conta de água, tem conta de luz, tem conta de aluguel, tem conta de funcionário. Então, eu falo para as pessoas que deveria ter uma reserva. Qual seria na sua concepção, qual seria essa reserva financeira de uma empresa para quem está começando? No caso, o capital de giro, né, você calcular você faz um plano de negócio, né? Principal plano, olha, você já começou certo, você começou pelo plano de negócio, as pessoas começam com empolgação. Não, deixa a empolgação de lado e começa com um plano de negócio. Existe a emoção e a razão, né? Até tem um lado do cérebro que é razão e emoção. Então, a emoção também é uma armadilha. Né? Você pode agir precipitado ali. Então, plano de negócio, verificar, né, qual que é o meu custo. Por exemplo, se eu não fizer nenhuma venda, eu trabalhava com piscinas. Se eu não vender, qual que é meu custo fixo para sobreviver 6 meses? 6 meses. 6 meses. Então, você fazer, né, essa gordura, esse capital de giro, essa reserva para 6 meses. Correto. Eu indicaria. Eu também, eu falo, Jéssica, eu falo sempre para as pessoas. Primeiro, obrigado pelos elogios que vocês fez para mim e pela empresa que você trabalhou, né? O Davis também costuma falar muito sobre a Globo Zinach. Mas eu falo isso muito para as pessoas, não somente na vida do empreendedor, mas nas nossas vidas particulares. A gente precisa ter uma reserva financeira, essa reserva financeira para a gente usar quando acontecer algum imprevisto. Então, para o empresário, ele não tem nenhum dinheiro no bolso e ele começa o empreendedorismo, ele depende das pessoas entrarem no seu estabelecimento para ganhar alguma coisa. E no desespero, ele faz até mau negócio, né? Porque ele precisa... Aí ele começa até a dar desconto, ele começa a fazer o preço abaixo do valor de mercado. Aconteceu isso com você alguma vez? Nossa, muito. É a corrida de gato e rato, né? Sei. Você vende o almoço para comer a janta. E é emocional. É emocional. É emocional. Você não age ali com razão. E o empresário, ele tem que estar ali à frente das vendas. Ele é um grande vendedor. Né? As vendas, ela começa ali com seus funcionários. Se você está preocupado com uma conta, se você está ali atordoado ali com alguma coisa, você vai tratar mal seus funcionários. Eu falo isso. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, quando não está entrando dinheiro na empresa, você fica até mal-humorado. Fica. O Davis aí,
dá um alô aí para quem está nos assistindo. Fala o nome aí para a gente poder dar um alô para as pessoas. Pessoal, obrigado aí por estar nos assistindo, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente no YouTube, no Instagram. Mandar um abraço, Mauro, para a Isa de Paula, mais uma vez, o Bruno Maciel. Um abraço para você, Bruno. Fábio Lira, Armando Monteiro, a Silvia, o Mário, o Donizete, o Luiz e também o Leonardo, a Isa, o Éder, a Receita e o Ozônio. São as pessoas que estão curtindo a gente aí, irmão. Pessoal, muito obrigado aí por estar assistindo a gente aí. Espero que vocês... começou agora o bate-papo. Espero que vocês possam aprender alguma coisa. Porque o mais importante não é ter dinheiro no banco. O mais importante é ter conhecimento. E o conhecimento, ele pode levar você às alturas. Ele pode trazer um bom conforto para a sua família, uma estabilidade financeira, pode gerar emprego. Então, primeiramente, vamos aí atrás do conhecimento. E o conhecimento, eu trago pessoas aqui que vai agregar valor à sua vida, agregar valor à sua empresa. Tá? Ô, Jéssica, então você está falando das dificuldades que você teve por ter que pagar contas e não ver o cliente entrando na loja, né? No começo, espera um pouquinho, no começo, assim, como que foi que você se lançou no mercado assim? Você estava empolgada? Você falou, não, eu vou ficar rica, eu vou detonar, eu vou ser... Você entrou com toda aquela... Porque é assim no começo. E depois, quando você abriu a porta do seu estabelecimento, te deu um friozinho na barriga? Deu. Nossa. Eu me recordo o primeiro vídeo que eu fiz, eu tenho até... Para as pessoas saberem, a Jéssica, ela trabalhava com piscina, sim, né? E você eu só falei da Globo, né? Isso, não falei da Globo, não falou da empresa dela. Em 2018, final de 2018, eu saí da Globo e eu procurei, né, uma franquia, né, já é um modelo de negócio, estudei o mercado, e franquia você vê aonde que está em aberto, né? Então surgiu uma oportunidade, a gente viu várias cidades, né, Santos, Suzano, Jacareí, e Anápolis, eu e meu marido, a gente se identificou com o lugar, a gente viu que tinha potencial ali, a gente se identificou, que é muito parecido com São José, porque é próximo de Brasília e Goiânia. Como a gente ia mexer com piscina, o povo, o comportamento lá é de sempre ter festas, né? A temperatura lá é diferente, o clima é diferente, lá é mais calor, então vai dar certo. Então, de primeiro momento, assim, foi complicado se abrir, né? Tudo bem que a gente pegou uma loja que já estava andando, mas o ex-franqueado, ele falou, olha, aqui só vende 2 piscinas. Mas eu e o Melvin, a gente tinha uma outra visão, porque a visão que o pessoal tinha lá é que Anápolis... ela era esmagada por Brasília e Goiânia. Como a gente já tinha essa visão de São José dos Campos, que é perto de Rio de Janeiro e São Paulo, a gente já veio com uma outra visão. Então, de 2 piscinas, a gente abriu começou com a loja em junho. Em junho, a gente vendeu uma piscina. Em julho, aqui, ó, 0. Então, aí que eu comecei a estudar, comecei a conversar com outras pessoas. Aí que o network, que você trabalha numa indústria, você não está preocupado com o network, né? Então, aí eu comecei a me envolver com empresários de lá, conversar. E é um movimento, né? Porque a primeira reunião que eu fui convidada de empresários foi para uma reunião da Herbalife. E mesmo assim eu não desisti, não parei. Quer dizer, você falou assim, eu vou procurar pessoas, porque pessoas ajudam pessoas que têm uma certa influência. Certo, então, o network, eu sempre falo para gente, o network é muito importante. Muito importante. Então, né, eu fui conversando com pessoas, e lá, o que eu identifiquei? Ninguém comprava o meu produto, a piscina, sem aquecimento. Aqui não tem essa cultura. Sua piscina tem aquecimento? Não.
Então, lá não compra piscina com aquecimento. E o calor que faz, ainda o pessoal quer com aquecimento. Gente, ó, eu sempre falo, Jéssica, quando a gente vai vender um produto numa região que a gente não conhece, tem que conhecer a cultura. Tem. Isso é uma cultura que aqui não existe aqui na nossa região. Então, a cultura lá de Anápolis, que é perto de Brasília também, você falou 130 quilômetros de Brasília, que você vendia para Brasília também. Então, quer dizer, a cultura ali é as pessoas terem piscina, mas tem que ter tem que vender também piscina e deixar que a piscina aqueça também, o aquecimento de piscina também. Então, tem que vender os produtos de aquecimento para a piscina. Também. Não existe piscina sem aquecimento. Então, tive essa visão sensível do mercado e a gente saiu de 2 para 8 e para 15 piscinas. Isso dentro do mês? Não. De um período de 6 meses. Aí veio a pandemia, eu fiquei desesperada. Mas na pandemia, você não me contou ainda, mas na pandemia eu acredito que venderia mais porque as pessoas estão em casa, sim ou não? Sim, mas assim, primeiro momento, a pandemia... O desespero bateu. Desespero, né? Mas foi muito bom para a gente, né? Eu também desenvolvi... Tudo coopera para o bem, né? Isso. Então, eu desenvolvi a parte digital. Então, eu até falava, não, eu tenho 2 lojas, o físico e o digital. E o digital, você tem milhões passando na sua conta, né? Sim. E físico, não. Então, todo o negócio, aí fica um insight, uma dica. Hoje, com o digital aí, né, totalmente inteligência artificial, né? Sempre quando você for investir em um negócio, tem que ver a base tecnológica desse negócio, se é possível escalar ou não. Se tiver que escalar para crescer o seu negócio, você tem que aumentar a sua estrutura, aumentar o seu custo fixo. Toma cuidado. É possível, né, Sr. Mauro? Mas Mas se você puder ficar dentro do seu quadrado, trabalhando com o digital, sem fazer estoque, porque às vezes a loja física é para fazer estoque, né? Então a gente tem que ter uma loja boa, bonita, de boa aparência, mas o digital é importante, muito importante. Ô, Jéssica, tem uma coisa que eu falo aqui para o pessoal, que é o seguinte, eu falo que é letal. Eu falo assim, gente, isso é letal. Todas as pessoas que querem se tornar empresário, eles precisam tomar alguns cuidados, algumas precauções, alguns cuidados. E eu falo muito às pessoas não misturar pessoa física com pessoa jurídica. E a pergunta que eu faço para você, em algum momento você misturou, não separou? Você, vamos supor, o que é pessoa jurídica? Você está aí lá na sua loja, está trabalhando, e você não tinha um prolabore. Você pegava a conta de água, de luz, telefone, e pagava pela empresa. Você fazia isso? Chegou a fazer isso? Sim, pós-graduada. Muitas vezes? Muitas vezes. Eu e meu marido, a gente era sócio, e a gente tinha as nossas retiradas, mas acontecia, paga a parcela do terreno, paga a parcela do carro na empresa. É claro que eu separava, né? Assim, eu passava uma quantia para a minha conta e pagava na minha conta, mas havia um descontrole, sim. Tá, esse descontrole, Jéssica, eu explico para as pessoas o seguinte: uma pessoa que tem uma empresa, prolabore é o salário do empresário, né? Então a gente chama de prolabore. Então ele tem que ter o mínimo possível para pagar as suas despesas mensais, né? Aluguel, tudo tem que ter o mínimo possível. Porém, ele não pode extrapolar. Eu sempre falo para as pessoas, quando você perde o controle, você começa a extrapolar, você vê um dinheiro na conta que não é seu, aquele dinheiro Sim. não é seu. Não. Aquele dinheiro, mas a gente acha, eu estou falando isso como empresário, que eu sei como que é. Então, a pessoa que não fizer esse controle, ele acha que esse dinheiro é meu, e começa a gastar, e começa a pagar, e depois vira um vício, depois nunca mais acaba. Uma coisa que eu aprendi, quem já é empresário,
e quem está pensando, tem esse planejamento para empreender, cuidado com o rótulo. Eu sou empresário. Cuidado com esse rótulo. É uma grande... que enche... Eu sou empresário, enche o peito, né? Nossa, eu estava comentando sobre isso. É o orgulho, né? Eu sou empresário. Quem é você? Eu sou empresário. Quem é você? Eu sou empresário. Eu tenho uma empresa. Enche a boca para falar, né? É bonito, né? Falar é gostoso, isso. É bonito. Então, é uma armadilha também, uma né? grande armadilha, porque acaba caindo nesse emocional e você mistura tudo. E né, a minha empresa quebrou. E agora? Né, que é o tema da live, né? A pergunta é, e agora? E agora? E agora? Eu acho que o que é fundamental, acho que a primeira coisa é você ter coragem. Coragem. Coragem para vir aqui numa live e falar. É o que eu falei. Coragem para você encarar a verdade, encarar dados e fatos, encarar os seus erros. Não mentir para si próprio. Não mentir. Realmente, ver a verdade. Porque, Sr. Mauro, eu só estou sem dinheiro, eu não quebrei, não. A gente fala assim, o termo quebrar é um termo muito usado, mas tá sem dinheiro. Dinheiro a gente ganha, Jéssica. É isso aí. Porque depois eu perguntei para você está feliz hoje? Com certeza. Então, o mais importante é o seguinte, você está feliz, você professa a sua fé, né? Bastante, que eu sei. Então, você está feliz, sabe que Deus não vai te abandonar. Então, você está feliz. Mas, continuando o seu raciocínio sobre seu empresário e o orgulho. Vamos falar sobre isso. A minha empresa ela começou com problemas há 1 ano e meio. Então, na aviação já fala, né? O avião ele não cai por conta de um problema só. Então, é um conjunto de fatores e ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais. E você conseguia perceber os sinais? Eu percebi, mas eu não queria enxergar. O orgulho, o ego, é acreditar numa mentira. É acreditar que... É claro que, né, o empreendedor ele tem que ser positivo, otimista. Só que... uma coisa... Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Você tem que encarar ali os números. Né? Eu falo, eu tinha medo de número. Quando meu marido perguntava para mim, eu desconversava, eu tinha medo de encarar o número. Encarar mesmo, encarar. Vamos lá, pega o balancete da empresa, as entradas, as saídas, fluxo de caixa, como é que está, né? Indicadores, né? Olhar para os números. Não, tem gente que tem isso na pessoa física, tem medo, tem pessoas que têm medo de olhar o extrato do banco. Ele está com problema no banco, tem medo do extrato do banco. Isso que você falou do medo, é normal, as pessoas têm medo mesmo de olhar os números, porque os números mostram a verdade. E às vezes a gente não quer conhecer a verdade, a gente fica, afinal, eu vou sair desse problema, eu vou sair desse problema. E quando eu te convidei, realmente você é uma pessoa de coragem. Que bom, então você tem muitas coisas para conquistar ainda, porque eu disse algumas vezes aqui que você vai numa livraria, você nunca viu lá um livro assim, ó, eu quebrei, e agora? Né? Não existe isso, mas você se dispôs a estar aqui se expondo, né? De uma forma positiva, logo se expondo, e isso é muito bacana. Tem alguma pergunta aí, David, do pessoal? Vamos ver se tem algumas perguntas aí. Para a gente responder. Mauro, um abraço para o Alisson, que está assistindo a gente aí. O Alisson falou o seguinte: parabéns, Jéssica, por compartilhar sua experiência com todos. Com certeza ajudará muitas pessoas. Mauro, posso pegar um ganchinho? Pode sim. Jéssica, eu vi uma matéria falando que Elon Musk é um deles, por exemplo, que eles falam que eles nunca perdem, eles sempre aprendem. Eles nunca... E eu já vi mesmo uma pessoa ser entrevistada aqui, um grande advogado de São José dos Campos, que eu perguntei assim para ele assim, o que acontece quando você perde uma causa? Ele falou, eu nunca perco, eu sempre aprendo. E às vezes o perder para mim não é que eu perdi, eu
fato de uma pessoa dever não quer dizer que ela não vai pagar, mas o fato de eu conseguir com que ela parcele a sua dívida, eu já ganhei. Então, eu acho interessante, sabe, tipo assim, a visão das grandes pessoas é que elas nunca assumem, eu não perdi, eu sempre aprendi. Então, eu vejo você falando, né, que você, na verdade, você falou que aprendeu, então, é mais um adendo aqui no que você está falando, que eu acho muito interessante. E eu tento trazer isso, sabe, quando a gente errar, quando a gente não acertar, a gente falar que a gente aprendeu, a gente não perdeu. Encarar a verdade, e aí vem a autorresponsabilidade também, né? Quando você aprende, né, você gera um conhecimento, sabedoria, e a autorresponsabilidade, não culpar ninguém, não culpar... não culpar o governo, não culpar os bancos, juros altos, porque eu sempre falo que os nossos concorrentes, ele tem os mesmos problemas externos que a gente tem, né? E uma coisa também que me ajudou bastante assim, eu tive síndrome do pânico, depressão. Hoje eu estou bem, mas eu e meu marido, a gente passou pelo o fundo do poço mesmo. Pelo vale da sombra da morte. Isso, ir para o hospital, coração... parecia que eu ia infartar. Jéssica, olha só que coisa importante que você está falando. As pessoas, às vezes eles julgam o empresário, eles veem os empresários de uma outra forma. E você está falando tudo isso que você passou, com a coragem que você tem, você falando tudo isso que você passou, você vê que é interessante. As pessoas acham que a nossa vida é fácil, a vida do empresário é fácil. Eu costumo dizer, gente, não é fácil. Não desanimem, tentem investir, procurem investir, mas trabalhe com inteligência, e eu falo muito também até da inteligência emocional. Isso aí para você agregou uma experiência que é a inteligência emocional, que agora você sabe que tem que exercer o autocontrole. Mas eu vou fazer uma pergunta assim, que eu sempre falo, que quando uma empresa está tudo bem, está indo tudo bem, a família está tudo bem. Quando os negócios vão mal, a família vai mal, porque a família depende da gente. De alguma forma, essas experiências que você teve com o empreendedorismo, de alguma forma, abalou o seu casamento, a sua vida particular? Com certeza. Olhando assim... Porque, assim, quando você está diante da verdade... E para descobrir a verdade, você faz perguntas, né? Até coloquei aqui na minha colinha: coragem, verdade, perguntas e consciência. Então, você tem que fazer perguntas para si mesmo. Por que eu fiz? Por que eu tive esse comportamento que me gerou esse resultado? E o comportamento, né, que eu aprendi. Eu aprendi assim, não estou culpando ninguém, julgando ninguém. A faculdade, enfim, amigos, né? A mulher, ela tem que ser independente, ela tem que ser destemida, né? Então, eu acreditava que eu, sendo uma excelente profissional, já bastava. Né? Eu não precisava ser uma boa filha, eu não precisava ser uma boa esposa. Não, eu sou o meu trabalho. Aí eu me distanciei da minha identidade, da minha essência. Mas aí você vai entendendo o comportamento. Isso eu estou contando a minha história, né? A gente está aqui para aprender com você. Os meus pais, eles se separaram quando logo que eu entrei na Globo. Então, isso, eu tive que sustentar a casa. Eu tinha só 17 anos, mas eu não estou julgando meus pais e a minha mãe, meu pai, por isso. Isso é com muita gratidão, com muito amor. Então, eu fui me envolvendo com cascas. Tem um livro que é bem legal, que não sei se o senhor já leu, Cavaleiro Preso na Armadura. Não li. Muito interessante. Fica a dica aí. Então,
eu acreditava que eu tinha que ser uma excelente profissional para eu ser amada. Entendi. E me distanciei da minha essência, me distanciei de Deus. Então, o fundo do poço é o melhor lugar, porque você se descobre. Você começa a refletir no fundo do poço. Quem te criou. Então, eu descobri que eu sou mulher, eu sou amada por Deus, eu sou esposa do Melvin, eu sou filha da Cida. Eu descobri... eu não aceitava conselhos do meu pai, eu não aceitava... que nem, agora eu estou aprendendo, mãe, filha, eu vou fazer um bolo para você, vamos tomar um café. Nossa, que legal. Vamos... A essência, como é importante a família na vida da gente, né? Ô Jéssica, deixa eu ver aqui, David, tem algumas perguntas aí? Mauro, temos uma pessoa de muita honra aqui assistindo a sua live, o Cláudio Chabate. Nossa! Um abraço, Cláudio. Um abraço, Cláudio. A minha esposa, Alba, está mandando um abraço para você, viu, Jéssica? Para o Mauro também, e ela está fazendo a seguinte pergunta. Um abraço para você, tá, meu amor? Jéssica, dicas básicas para o caixa de uma pequena empresa. Quem fez a pergunta? A Alba. Você tem que identificar o custo fixo do seu negócio, identificar e preparar o caixa para 6 meses, né? E nisso, assim, o fluxo de caixa, corrija se eu estiver errado, tá, Sr. Mauro? Fique à vontade. Você tem que definir preço, praça, mercado. E o caixa, ele sempre tem que ter um giro, né? Quais serão as suas ações que vai ter ali o fluxo de venda ali todos os dias, né? Que nem quando eu trabalhava na parte fiscal, o senhor ficava ali, Jéssica, faturamento. E eu falava isso? Fala até hoje. Agora eu consigo entender, né? Sim. Jéssica, uma demora para dar o faturamento. Que é isso? Então, calma, senhor Mauro, calma nada, cadê o faturamento? Então, assim, acompanhar mesmo se o que foi planejado se está sendo executado, né? Tem até uma ferramenta, o PDCA. Isso. Utilizar também ferramentas, né, de gestão, o PDCA, análise SWOT. Análise SWOT, nossa, eu amo essa ferramenta. Uma ferramenta muito boa para ser aplicada. Futuramente a gente vai estar falando sobre a matriz SWOT aí, para o pessoal também entender um pouco, os que não entendem, tá bom? Muito importante. Então, procurar utilizar ferramentas. Importante também você olhar o mercado e olhar que a concorrência ela pode ser direta e indireta. Ver que seu amigo está fazendo, que está dando certo. Sim. Ô, Jéssica, quando você falou que você teve problema de família quando você tinha 16 anos de idade para 17, sua mãe se separou, né? E você foi trabalhar na Globo. Eu lembro que quando você entrou na Globo foi o seguinte, eu estava muito bonzinho com as pessoas. Aí, quando você entrou, eu dei uma ordem seguinte. Nós estamos muito bonzinhos com o estagiário aqui, hein? Agora ele vai ficar... Ele trabalha 3 meses, vocês já registram ele? 4 meses? O estagiário agora é 2 anos. Você ficou quanto tempo de estagiário? 2 anos. E eu não sabia que você estava precisando tanto, você vê? 2 anos, mas você ficou. Você mostrou ser uma ótima profissional. E você sabe que a gente ajudava as pessoas que querem adquirir conhecimento, né? Talvez, eu não lembro disso, mas talvez você fez faculdade... Não sei se você fez ajudado pela Globo. Foi. Foi ajudado pela empresa, né? Foi. Então, quer dizer, a gente... O Sr. Mauro, eu vi as notas, hein? Não, eu vi as notas das pessoas. Eu pagava faculdade para algumas pessoas ali, que eram lugares estratégicos. Hoje a gente não tem mais... a gente não faz mais isso, mas eram pessoas estratégicas, a gente estava começando, e eu acho que o conhecimento é tudo. E a empresa, como eu disse para você, que uma empresa tem que ser uma empresa feliz,
mas tem que ser uma empresa que se preocupa com ela e com as pessoas também, porque quem faz a diferença na empresa são as pessoas, né, Jéssica? Elas fazem a diferença. Então, quando a gente via potencial nas pessoas, a gente falava, olha, a gente vai ajudar você nos estudos, né, para você se formar e ser uma boa profissional. Mas eu vi as notas, eu olhei, olha, pessoal, o pessoal que era estagiário, eu quero ver as notas. Então, eu vi as notas, que as notas eram boas, não sei se falsificavam, mas as notas eram boas mesmo. E eu lembro que você entrou nessa fase que nós falamos, daqui 2 anos só, você vai trabalhar 2 anos, menina, 2 anos. Foi. Se você for legal, for uma boa profissional, nós vamos te registrar. E você trabalhou quanto tempo lá? 12 anos. 12 anos, então quer dizer que realmente você fez a sua parte, né? Você trabalhou, você fez a sua parte. Quero mandar também um abraço para o Cláudio. O Cláudio, pessoal, é meu sócio, tá? Faz 38 anos que nós somos sócios. Né? É um prazer muito grande ser sócio dele. E eu sempre falo aqui sobre sociedade, que sociedade são pessoas que têm ideias diferentes, porque se pensar igual, todo mundo vai pintar a casa de azul ou só de amarelo. Então, a gente tem pensamentos diferentes. Então, eu tenho aí o prazer que o meu sócio está nos assistindo hoje, né? E ele conhece a Jéssica também, que trabalhou com a gente. Um grande abraço, Sr. Cláudio. Fala aí, ô Davis, alguma pergunta? Também está mandando boa noite aí, um ótimo tempo, o José Ricardo Vilela. Ah, o Vilela, nosso amigo aí. Inglês Smart. O Patrick. O Patrick. O Patrick do Inglês Smart. E o Robson Galvão. Boa noite, muito bom, ouvindo a Jéssica. O Robson Galvão. Aqui também, lembrando que eu trabalhei na Globsinagem, né? E a Globsinagem ajudou a pagar o meu curso técnico e da minha faculdade. Tá vendo, gente? Não faz fila lá não, que a gente não está contratando, tá bom? Mas a gente tem que dividir, né, o conhecimento. Então, se a gente puder ajudar as pessoas, então a gente faz esse apelo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente tem que tratar as pessoas com carinho e saber que as pessoas são os protagonistas da empresa, não é o dono que é o protagonista, são as pessoas. São as pessoas que produzem, são as pessoas que montam estratégia, são as pessoas que trazem resultado. Então, quer dizer, para nós, as pessoas são bem importantes na empresa. Você lidou com pessoas na Globo. E nesse seu trabalho, você lidava diariamente como que é um cliente e como que é uma pessoa que trabalhava para você. Tinha conflitos ou não? Nossa, muitos. Que nem eu aprendi, né, fazer network e lidar com o cliente. E, no caso, o meu ramo, né, a área de lazer, ela gera muita expectativa alta, porque é um sonho, é uma conquista. Então, se o funcionário ele foi lá e largou uma terrinha ou fez algo que não agradou, né, ele vira uma bomba, né? Então, assim, eu sempre levei, né, que nem a cultura da Globo, o respeito. Já teve casos de eu falar para o cliente, você pode ir embora. Você está me expulsando da loja? Eu falei, quando o senhor aprender a se comunicar, a gente volta a conversar. Então, respeito é o primeiro pilar, assim. E eu aprendi eu fiz vários cursos de vendas, né? E fiz um curso na Febracis, que chama Análise de Perfil Comportamental. É um curso, quem trabalha na área de vendas, eu recomendo a fazer esse curso. É um curso espetacular, porque você fica analista em comportamento humano. Então, as pessoas, elas são únicas, né? Cada um é uma criação divina de Deus. Então, você tem que tratar o seu cliente de uma forma única e os seus funcionários também. E cada um, existe 4 tipos, né? A pessoa mais analítica, que quer riqueza de detalhes, o planejador, que busca segurança, o influente, que gosta de se comunicar, e o dominante, que quando você vai fazer uma venda para um dominante, onde que está o contrato? Quando que é a instalação? Tem o fofoqueiro também, né?
O fofoqueiro é o comunicador, né? Ah, o comunicador ou o fofoqueiro? O comunicador... Não, o fofoqueiro pode ser qualquer um também, né? Eu ia mandar você dar um abraço para uma pessoa, mas não dá, não. Pro Túlio. Um abraço, Túlio. Ele tá mandando um abraço para você. Isso é uma brincadeira. A gente faz Brincadeira, com o Túlio. Túlio. Ele é uma pessoa que a gente brinca muito com ele já sabe disso. Túlio, um grande abraço. Não aprendi muito com o Túlio. O Túlio é uma pessoa excelente, um ótimo profissional. Nesses 4, o Túlio se encaixa onde? O Túlio é o Túliopédia, né? Sabe tudo. Ele sabe de tudo. Tudo que você pergunta para ele te responde. Ele é muito bom mesmo. O Túlio, eu acredito que ele é o planejador. É o planejador. Os planejadores, eles são pessoas... não têm um comportamento ousado, né? São pessoas estudiosas. Eu acredito que ele seja o planejador. Eu costumo dizer para as pessoas, o Túlio ele é contador, né? Então eu costumo dizer para as pessoas que elas precisam ter um bom contador na empresa, porque um bom contador faz toda a diferença. Às vezes a gente paga imposto demais, e às vezes a gente paga de menos. Se a gente paga demais, o governo segura. Se a gente paga de menos, ele multa a gente. Então, é bom, nós estamos falando de empresas, sempre é bom ter pessoas profissionais trabalhando com a gente ou nos consultando, né? Ou a gente consultando bons profissionais. Eu digo que na internet tem muito picareta para a gente tomar muito cuidado, né? Com os e na qual você confie, né? Isso. Ô, Jéssica, o cliente sempre tem razão? Não. Mas não pode falar isso para ele? Não. Eu até falava isso para a minha equipe. O foco, ele não tem que ser somente no cliente, né? O foco é no futuro. O foco é na inovação. Então, às vezes, se o cliente está, né, faltando com respeito, é claro que você tem que ter um procedimento, né? Uma instrução de trabalho para quem está no atendimento, porque não tem como você... eu não vou atender cliente que seja mal educado. Você vai atender. Tem como você... você coloca limite, mas você tem que ter ali um procedimento para isso. Tudo tem limite. Então, você tem que colocar as pessoas no seu devido lugar. Quando ela está se excedendo, a gente tem que colocar nos seus devidos lugares. Então, isso que está falando é verdade. A gente costuma dizer, é uma frase já feita do mercado, né, que o cliente tem razão, mas a gente sabe que nem sempre ele tem razão, né? Ô, Jéssica, e com tudo isso que aconteceu na sua vida, toda essa história, é pouco tempo para contar a história, que eu sei que é muito grande a história, você falou sobre orgulho, você falou sobre a família, como é bom ter a família do lado, sobre o casamento, né, que é uma instituição muito importante, então você preserva esses valores, né, de família, das pessoas. Então, mas hoje, qual a situação hoje? O que você pretende fazer daqui para frente? Você pretende recomeçar? Como que vai ser a sua vida daqui para frente? A minha prioridade hoje sempre, né, é meu casamento. Perfeito. Então, no momento, assim, quando a gente tem objetivos, né? É igual o Waze, né? Você tem que ter consciência do seu estado atual, onde você está, para você definir um ponto, né? Eu não desisti de empreender. Eu ainda quero empreender, não no ramo que eu atuava. Eu acho que eu sou muito grata, mas ficou ali no passado. Eu quero outras coisas, né? E que nem estudando startups, né? Eu quero algo que tenha uma base tecnológica, né, focada aí no digital. E eu não quero empreender sozinha mais. Você quer ter um sócio de verdade, não o seu marido seja seu sócio. Você quer ter um sócio para você discutir as ideias. Um sócio que me supre. Eu sou comunicativa e destemida. Então, o sócio,
tem que ter o perfil totalmente diferente do meu, para me complementar. É o que eu sempre falo aqui para as pessoas, né? O sócio tem que ser diferente. Primeiro o sócio ele tem que ter ele tem que ter toda a essência que a gente tem, né? Ele tem que ser honesto, caráter, né? Então tudo isso aí, então quer dizer, tem que colocar um sócio que ele tenha ética igual você tem. Então, o primeiro passo. Mas eu sempre falo para as pessoas que eu já fiz um vídeo aqui uma vez perguntando para mim se ser sócio é bom. Ter sócio é bom, sim, é necessário e é preciso. É como você carrega um saco de cimento sozinho, é muito pesado, mas você divide em 2, em 3, ele fica mais leve. Então, quando você tem uma dificuldade na empresa, um problema na empresa, você não guarda aquilo sozinho para você. Então, você tem como espalhar para o seu sócio, olha, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E aí, eu até usei, eu fiz até um paralelo, quando você vai, que já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, quando você vai viajar para o exterior, e você vai sozinho, já aconteceu comigo, me perdi, você fica apavorado. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido, já passei por vários lugares. Se você está com outra pessoa, você dá risada da situação. Você ri da situação, pô, passamos daqui, mas é a 5ª vez que a gente passa aqui. Olha esse lugar. Então, é diferente você estar sozinha e você ter um sócio, né? Então, eu falo para as pessoas, sim, é bom, tem que procurar sim, mas tem que saber que sócio que vai fazer parte da sua vida e da sua empresa também. Ô, Jéssica, tem algum arrependimento? O arrependimento, no caso, o descontrole. O descontrole que você fala é o descontrole financeiro ou o descontrole da gestão? Os dois. Os dois. No caso, quando a gente tem a coragem, né, de encarar fatos e dados, né, você tem a verdade boa e a verdade ruim, né? Então, o arrependimento, assim, eu tô ainda no processo ainda, né? Eu não encerrei ainda a empresa, né? Então, tem coisas ainda que eu tenho que acertar, que eu tenho que pagar. Isso que você está falando que tem que acertar, eu sempre falo para as pessoas. Ter um CNPJ é uma responsabilidade muito grande, que uma empresa é um ser vivo. Embora você não esteja lá, mas ela precisa ser alimentada. Precisa. Né? Então, acho que o primeiro, eu vou honrar com tudo. Tenho certeza. Eu vou honrar com tudo. Mas sem culpa. Sabe? O arrependimento, mas sem culpa. Tá tudo bem, porque eu dei o meu melhor. Assim, minha consciência está tranquila, durmo sossegada, porque eu dei o meu melhor, eu me esforcei o máximo para funcionar e deu certo. Só que eu acabei ferindo alguns princípios que foi desandando. Tem uma parábola da Bíblia que é o filho pródigo. Sim. E quando você adianta processo, adianta a herança, você atrai maldição para a sua vida. Né? Então, essa parábola eu recomendo todo. A gente pode até fazer para falar dessa parábola. É bem interessante. Tem mais de 1 hora só para falar dela, né? Bem interessante. Né? Várias parábolas aí do talento, multiplicar talento. Isso mesmo. Então, essa parábola me ensinou e me ensina bastante. Né? O olhar com misericórdia. Essa parábola também, ele até fala, caindo em si, né? Ele se arrependeu, planejou, né? Vou levantar e vou lá falar com meu pai, e teve ação. Então, eu acredito que nunca é tarde para você se arrepender, tirando a culpa, tanto para si como para os outros, principalmente para si. Porque aí você cai na armadilha de se cobrar, acaba tomando remédios, bebida, né? Então, porque quando você acaba passando por essa situação, é uma dor na alma.
Mas você tem que se perdoar. Perdoar a si, perdoar os outros e recomeçar. Não, o que você está falando, Jéssica, é muito legal e muito profundo, porque nesse momento, muitas pessoas que não deram certo estão no fundo do poço. Alguns sendo abandonados pelos familiares, ou alguns abandonando os familiares, abandonados pelos amigos, abandonando os amigos, e tem muitas pessoas que não têm força para se levantar, que é o contrário de você. Você está aqui, você falou que está muito feliz, que você vai honrar os seus compromissos, então você tem responsabilidade. O empresário, ele tem responsabilidade. Então você é uma grande empresária porque você tem responsabilidade. Você não chegou aqui e falou assim, eu não consigo pagar, eu não vou pagar, não. Eu vou pagar meus compromissos, vai demorar. Então você já tem a mente empresarial, a mente de uma empresária. Então já é bom para ter um ótimo recomeço, é muito legal. Mesmo se você for trabalhar de empregado, ou de prestadora de serviço, eu não sei, mas você já tem essa mente que todo o conhecimento que você adquiriu nesse tempo, ele vai ser muito importante lá na frente para você. Mas tem muitas pessoas agora, Jéssica, que está numa situação difícil, alguns tentando tirar a própria vida, você sabe disso. Alguns amigos meus, empresários, eu não vou falar aqui, mas alguns empresários amigos lá de Santo André, onde eu morava, de outros lugares, tiraram a própria vida por ter entrado nesse processo de empresário. Alguns já há muito tempo, mas não conseguiu sair do fundo do poço e tiraram a própria vida, deixando dívidas, deixando a família em pior situação. Então, isso que você está falando é o seguinte, o recomeço. Né? Você está falando em recomeço. Qual a dica que você dá agora para quem está começando e depois você dá uma dica para quem vai recomeçar? É interessante o senhor falar isso, porque o empresário ele sai de herói para vilão, né? De herói para vilão. Pouco tempo. E a dica que eu dou é se aproxime da sua essência, de quem te criou. Deus te criou. Em Gênesis tem lá que Deus criou a terra, o céu, o mar, todas as coisas, tudo, até a matéria-prima para fazer esse iPhone aqui, tudo, papel, é tudo criação de Deus. Por que Ele criou? Para o homem dominar sobre todas as coisas. Nenhum problema é maior que você. Se você é capaz de fazer uma dívida que seja milionária, o drive da coragem está em você. Se você é corajoso para fazer essa lambança, você é corajoso o suficiente para resolver isso. Então, se aproximar de Deus, não estou falando de religião, mas eu sou cristã, e se aproxime de Deus, procure a palavra. Uma dica que me ajudou é ler Provérbios. Tem 31 provérbios na Bíblia, né? Por exemplo, hoje é dia 8. Todo dia você lê um capítulo. Leu todo o capítulo. 8 hoje. 8 hoje. Amanhã é dia 9. Lê todo o capítulo. Não é pouca coisa. Você perde 2 horas, 1 hora com o Instagram, com o TikTok. Leia o Provérbios. Começa por Provérbios. Eu também, quando as pessoas me perguntam, eu falo para eles começarem por Provérbios, porque ali tem lições importantes para a vida financeira, para a vida do empresário, para a vida emocional, para o casamento. Tem ali para tudo. E tem que ler com calma para poder entender. Então, isso que você está falando tem um significado muito grande na vida das pessoas. Tem um livro também muito legal, que é do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Um livro vermelhinho, famosinho, bem legal também. Tem O Poder da Ação também, é bem legal, do Paulo Vieira, que tem até a parte que fala sobre as pessoas, elas estão ansiosas e querem viver o futuro, ou viver o passado. E esquecem de viver o presente. Então, 10%
você coloca no passado, que é os aprendizados, 60% é o presente, que estou sentindo essa mesa, madeira, me conectando. Conectando com as pessoas. Viver o presente. E 30% planejar o futuro. Então, esse livro é bem legal, que ensina você a administrar isso. E não sei se o senhor conhece, tem imersões para você clarear a sua identidade. Paulo Vieira faz, Pablo Marçal faz, Thiago Brunet faz também. Então, tem grandes pessoas que fazem essas imersões de você se aproximar da sua identidade, que é bem interessante também. Isso que você está falando, Jéssica, é importante porque as pessoas querem viver só um momento, a diversão, balada, cerveja, isso, mulher, todas essas bagunças aí. Ele tem que ter um tempo também para ler livros, fazer essas imersões, para conhecer, ir em boas palestras, ler bem a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Quero mandar um abraço aí para o pessoal, né, Davis, que está nos assistindo aí, ó. Olha lá, Davis. Jéssica, o José Ricardo, o Vilela, está dizendo o seguinte: o Brasil tem empresários espetaculares, como é o caso da Globuzinagem. Esses empresários levantam o Brasil. Parabéns, Mauro. Legal, obrigado. O Jaraguá Tabernáculo disse o seguinte: parabéns pela dissertação, Jéssica. Uma boa noite para o Doni Ferreira. A Silvia está dizendo o seguinte: Jéssica, parabéns pela coragem e força pela frente. Recomeçar sempre. E o Vilela está dizendo mais uma coisa: no Brasil não tem empresário que não tenha passado por tempestades. Tem empresário de sucesso que já quebraram diversas vezes. Levanta, Jéssica, sacode a poeira e manda um abraço também, Mauro, para quem está no Instagram, a Bru Ferreira, o Frederico SJC, mandou uma boa noite, Jéssica. É o Fred lá que está lá na Globo. Dessa do Fred da Globo, sim. A Sandra Cabral e a Cláudia Landim. Um abraço para a Cláudia. A Sandra, minha sobrinha, um abraço para a Sandra, o meu irmão Donizete, o Vilela, as pessoas que estão nos assistindo aí, um abraço para vocês. Hoje você viu que é uma coisa diferente. Nós falamos que a gente só traz pessoas de sucesso, todo mundo quer trazer pessoas de sucesso. É sucesso, eu fiz, eu levantei, eu caí. Então nós trouxemos uma pessoa que com toda humildade reconheceu os erros que cometeu, teve vários acertos, que foi o aprendizado, e hoje está aqui nos mostrando como que é a vida do empresário, como que você tem que fazer um planejamento, como você tem que amar a sua família, como você tem que amar os conselheiros, como que você tem que, para montar uma fábrica, não é fácil, você passa por vários processos. Falou em não adiantar os processos, que é o que a gente quer, falou do filho pródigo, adiantar os processos. Adiantar a herança. Adiantar a herança. Então, tem muitas coisas, Jéssica, que a gente aprendeu hoje, a gente está aprendendo. Como está o nosso horário, David? Acabou? Acabou. Foi rápido, hein? Você viu que legal, que bacana? Eu acho que vamos ter que fazer outra, assim. Porque foi muito boa mesmo a sua forma que você falou. Você falou pausadamente, você falou de uma forma realmente que a gente vê que você está bem, que você está feliz, que você... o pessoal sabe que você já tem a mente empresarial, então você... Não sei quais processos que Deus tem para você, mas no final eu sei que você vai ser muito feliz, tá bom? Então eu quero agradecer a sua vinda aqui, pelo que você falou da gente, da Globo, da minha empresa, de mim. Muito obrigado por você ter trabalhado na nossa empresa. E agradeço você estar aqui. E agradeço o pessoal também que está nos assistindo. Se você quiser mandar um abraço aí, pessoal, e agradecer também, Jéssica. Muito obrigada novamente pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui nessa conversa. Um abraço também para o pessoal da Globo, né? E um abraço pessoal de Anápolis. Eu tenho um grande carinho pelaquela cidade. E só agradecer mesmo. Obrigada, Davis. Mandar um abraço para a Heleninha, filha do Fred, tá bom, Fred? E um abraço aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Um abraço a todo mundo aí. Tchau aí, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.